Olá, você está no canal DNA das Marcas. Empreendedores ao redor do mundo admiram Steve Jobs, e com razão. Ele foi um visionário audacioso que revolucionou completamente a indústria de tecnologia. Mesmo hoje, muitos anos após sua morte, as pessoas ainda consideram Steve Jobs um modelo a ser seguido. Felizmente, podemos continuar aprendendo com ele por meio de entrevistas e discursos passados. Os valiosos conselhos que ele ofereceu ajudarão a guiar a próxima geração de inovadores. Veremos hoje 10 ensinamentos de Steve Jobs para ter sucesso. 1. Para ser bem-sucedido, encontre um trabalho pelo qual você seja apaixonado. Durante a conferência D5 em 2007, um membro da plateia perguntou a Steve Jobs qual conselho único ele daria a empreendedores sobre como construir empresas valiosas. Jobs respondeu à pergunta de forma simples. It's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. Como Jobs explicou, construir um negócio não é uma tarefa fácil. Quando confrontadas com desafios contínuos, onde é preciso trabalhar duro e superar obstáculos repetidos, a maioria das pessoas desiste. Mas aqueles que amam o que estão fazendo vão perseverar porque são impulsionados pela paixão, não por recompensas externas. 2. Deixe sua curiosidade e intuição te guiar. Em seu discurso de formatura na Universidade Stanford em 2005, Steve Jobs enfatizou a importância de confiar em seus instintos e seguir sua curiosidade. Jobs incentivou os estudantes a perseguirem seus interesses, mesmo que pareçam impraticáveis no momento. Ele acreditava que grande parte de seu sucesso poderia ser atribuída a essa filosofia. Para ilustrar esse ponto, Jobs descreveu o que aconteceu depois que ele abandonou o Reed College. Como não precisava mais se preocupar em atender a requisitos específicos de cursos, Jobs estava livre para frequentar qualquer aula que despertasse seu interesse. Jobs fez um curso de caligrafia. Ele achou a aula fascinante, mas na época parecia não ter nenhum propósito prático. Somente mais tarde, ao olhar para trás em sua vida, Jobs reconheceu a importância daquela aula de caligrafia. Ela lhe deu compreensão sobre tipografia excelente, que ele mais tarde aplicou ao projetar o computador Macintosh. Jobs acreditava que curiosidade e intuição são guias confiáveis. Mesmo que você não consiga ver para onde cada decisão está levando, é preciso ter fé de que sua curiosidade e intuição estão te guiando pelo caminho certo. 3. Supere o medo do fracasso e haja. Steve Jobs discutiu o fracasso em sua entrevista de 1994 com a Associação Histórica do Vale de Santa Clara. Na entrevista, Jobs descreve ter ligado para Bill Hewlett, cofundador da Hewlett-Packard, em sua casa em Palo Alto, Califórnia. Jobs, que tinha apenas 12 anos na época, ligou para perguntar se Hewlett tinha peças sobressalentes que ele poderia usar para construir um contador de frequência. Hewlett não apenas deu a Jobs as peças que ele solicitou, mas também o contratou para trabalhar na linha de montagem construindo contadores de frequência no verão seguinte. Jobs usou esse exemplo para demonstrar que o sucesso só vem quando você está disposto a agir e alcançar o que deseja. Em vez de temer a resposta de Hewlett e arranjar desculpas, Jobs arriscou, e isso valeu a pena. Na entrevista, Jobs afirma: "Isso é o que separa as pessoas que fazem coisas das pessoas que apenas sonham com elas. Você tem que agir e estar disposto a fracassar." 4. Ignore as expectativas dos outros. Steve Jobs repetidamente aconselhava as pessoas a ignorarem as limitações impostas por outros e criarem suas próprias vidas. Jobs discutiu a falsa natureza das barreiras da sociedade e afirmou sua crença de que as pessoas deveriam questionar essas limitações. Ele acreditava que as pessoas têm o poder de mudar vidas, a própria e as dos outros, se estivessem dispostas a desafiar o status quo. 5. Lembre-se de que há um prazo. Steve Jobs sabia como era estar constantemente ciente de sua própria mortalidade. Ele foi diagnosticado com câncer pela primeira vez em 2003, mas só sucumbiu à doença em outubro de 2011. Mas mesmo antes de seu diagnóstico, Jobs entendia que cada dia é importante porque nosso tempo neste planeta é limitado. Jobs descreve como, com 17 anos, leu uma citação que forneceria orientação ao longo de sua vida. A citação era: "Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia certamente estará certo."
Jobs então ilustrou como essa citação ajudou a moldar sua vida ao dizer: "Desde então, nos últimos 33 anos, eu olhei no espelho todas as manhãs e me perguntei: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje?" E sempre que a resposta foi não por muitos dias seguidos, eu soube que precisava mudar algo. 6. Não viva uma vida limitada. Jobs incentivava as pessoas a não perderem tempo vivendo a vida de outra pessoa e a seguir seu coração e intuição. Em seu discurso de formatura em Stanford, ele disse: "Seu tempo é limitado. Não fique preso ao dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho das opiniões alheias abafarem sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário." 7. Projete para si mesmo. Steve Jobs focava em aniquilar a complexidade ao criar produtos. Ele vivia e respirava o princípio de Leonardo da Vinci, que apareceu no primeiro folheto de marketing da Apple. A simplicidade é a máxima sofisticação. A indústria de players de música portáteis estava pronta para uma revolução, e a busca de Jobs pela simplificação levou à criação do revolucionário iPod, seguido pelo iPhone. 8. Mantenha o foco. Steve Jobs era famoso por seu foco preciso como um laser. Essa característica natural de sua personalidade foi ainda mais aprimorada por seu estudo da filosofia Zen. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Pouco antes de sua morte, Larry Page, cofundador do Google, visitou Jobs para pedir conselhos. Jobs disse a ele para descobrir os 5 principais produtos nos quais o Google deveria focar e se livrar do restante, porque estão te arrastando para baixo. Page seguiu seu conselho, anunciando para os funcionários do Google, em janeiro de 2012, que eles iriam se concentrar apenas em algumas prioridades e torná-las belas, da maneira como Jobs teria feito. 9. Inovação. Steve Jobs sabia que o sucesso não se limitava apenas a ter novas ideias primeiro, mas sim em conseguir superar sucessos anteriores por meio da inovação. Quando ele percebeu que o iMac original deixava os usuários sem poder para baixar e trocar músicas da mesma forma que os usuários de PC podiam, ele disse famosamente: "Me senti como um idiota. Eu pensei que tínhamos perdido isso." Em vez de apenas se esforçar para acompanhar, ele inovou. O resultado foi um sistema integrado que transformou a indústria da música através do iPod, do iTunes e da loja de música iTunes. E então, percebendo a ameaça representada pelos fabricantes de telefones celulares, que adicionavam tocadores de música, e correndo o risco de prejudicar as vendas do iPod, ele criou o iPhone. Se não nos canibalizarmos, alguém mais o fará. Então, mesmo que um iPhone possa canibalizar as vendas de um iPod, ou um iPad possa canibalizar as vendas de um laptop, isso não o impediu. 10. Continue faminto, continue tolo. Em seu discurso em Stanford, Steve Jobs pediu que os estudantes nunca perdessem a curiosidade e a ambição de mudar o mundo para melhor, usando a frase "Stay hungry, stay foolish". Continue faminto, continue tolo. Segundo Jobs, a expressão vem do The Whole Earth Catalog, catálogo criado no final da década de 60 e que era para ele o Google em formato de papel. Continue faminto significa não se sentir facilmente satisfeito, o que também contém o significado de entusiasmo. Enquanto o significado de continue tolo é permanecer se sentindo tolo, mas essas palavras não significam que somos estúpidos. Pelo contrário, ficar tolo significa que devemos ser pessoas sempre em busca de aprendizado. Pessoas que têm e aplicam bem essa mentalidade serão aprendizes ao longo da vida, continuando a crescer e aprender coisas novas, sem se importar se parecem tolas, mantendo a humildade para aprender, ficando longe do pensamento arrogante de que já sabe tudo da vida. Nunca esteja satisfeito e sempre rompa os seus próprios limites. Faça as coisas que as pessoas dizem não serem possíveis.
Ao incorporar esses princípios inspiradores de Steve Jobs em sua vida, você pode aumentar suas chances de sucesso e ter um impacto significativo no mundo, além de ser fonte de motivação e direcionamento para alcançar seus objetivos e sonhos. Gostou do vídeo? Considere, por favor, compartilhar para mais pessoas. Para mais vídeos inspiradores, veja essas dicas de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e uma forte referência para todo investidor. Como não cometer erros e falir sua empresa? Veja este exemplo do que não fazer neste vídeo sobre a South Rock, a operadora da Starbucks aqui no Brasil. Obrigado por assistir. Até a próxima!